Olá! Nessas épocas turbulentas que vivemos com muita ansiedade e estresse, temos que saber como lidar com isso. Exercício físico, meditação, dormir melhor ajudam. Mas o que comemos e o que bebemos também podem ser uma maneira eficaz de baixar o estresse. Ao longo das últimas décadas, muitas pesquisas mostraram que dieta pode ter um enorme impacto na nossa saúde mental. Tanto que acabou de sair uma pesquisa publicada na revista Molecular Psychiatry, que demonstrou que comer mais alimentos fermentados e fibras teve um impacto significativo na redução dos níveis de estresse. E existe uma ligação entre nosso cérebro e o nosso intestino, nosso microbioma, as trilhões de bactérias que vivem dentro da gente. E o eixo cérebro-intestino, ou vice-versa, que comanda sem a gente saber. Mas nesse vídeo eu não vou falar sobre comida, vou falar sobre chás que podem utilizar desse mesmo mecanismo. Quais são os 7 melhores chás que reduzem sua ansiedade e fazem você dormir melhor, que você deve introduzir no seu dia a dia, que vai lhe ajudar muito a baixar a bola e ficar mais em paz consigo mesmo. Você sabe quais são? Então fica até o fim, porque você vai aprender. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar, então compartilha aí. E me conta, você anda muito estressado e ansioso? Gosta de um chazinho para se acalmar? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Quais os 7 chás que acalmam sua mente? Chá número 7. Se você pensou em camomila, você acertou. A camomila tem uma longa história de uso medicinal por seus efeitos calmantes e relaxantes. É usado desde o Egito Antigo, principalmente pelas mulheres que utilizavam a camomila para melhorar sua pele, mas também fazia parte do processo de mumificação. No mundo, se consome 1 milhão de xícaras de camomila por dia, que serve tanto para relaxar quanto para adormecer. Algumas pesquisas sugerem que a camomila se liga aos receptores de benzodiazepínicos, aqueles remédios tarja preta, mas claro, sem os efeitos colaterais, como perda de memória e você poder ficar chumbado no outro dia. Então os flavonoides e a apigenina da camomila se ligam aos receptores GABA, modulando a ação, ou melhor, facilitando a ação do GABA. O GABA é um dos principais neurotransmissores inibitórios, que dá aquela acalmada, que pode ajudar no sono. Além disso, a camomila modula os principais neurotransmissores que podem estar envolvidos no sono, incluindo noradrenalina, dopamina e serotonina. E quando era pequeno, saía para colher as camomilas no pomar para fazer chá de camomila, que era simplesmente delicioso. Mas pode ser o chá de saquinho? Claro que pode. Tem outras vantagens da camomila além de ser relaxante. Também reduz a cólica menstrual, pode ajudar a regular ou melhorar o açúcar no sangue. Claro que você tem que tomar sem açúcar. Pode reduzir a inflamação e até retardar a osteoporose. Então tem muitas vantagens. Vale a pena tomar. É bem seguro, exceto em um caso, em bebês e crianças muito pequenas, que tem o risco de, como o mel, ser contaminado com esporos e poder dar botulismo em bebês e crianças pequenas. Meu chá número 6, que pode acalmar seus nervos, o chá de tilha, outro chá milenar, desde a Grécia Antiga. A tilha é considerada um dos remédios que eram usados na ilha de Creta, que representava vitalidade e harmonia. Os antioxidantes da tilha, tais como a quercetina e óleos essenciais encontrados no chá, podem fornecer importantes benefícios à saúde, tais como reduzir a inflamação e a dor através da quercetina. E o chá de tilha também tem várias propriedades sedativas que podem ajudar a pegar no sono e reduzir a ansiedade, também acalmar aqueles nervos inquietos. Também é classificada como uma erva hipotensora, que baixa a pressão, já que possui flavonoides que demonstraram reduzir um pouco a pressão arterial. Então o chá é um bom remédio para aquela pessoa que tem aquela pressão alta emocional. Claro que você não pode parar o seu remédio da pressão e trocar por chá de tilha. Não vai funcionar. Meu chá número 5, a erva cidreira. A erva cidreira
é uma planta medicinal, Melissa officinalis, que também é conhecida como melissa. Também é uma erva medicinal histórica, remonta a 80 anos antes de Cristo. Paracelso, aquele famoso médico e alquimista suíço, dizia que a melissa era um bálsamo que reviveria completamente um homem e indicava para todas as queixas que tinham a ver com o sistema nervoso. E parece que ele está correto, visto que a erva cidreira tem propriedades que podem melhorar a memória, veja bem. E vários estudos sugerem efeitos sedativos, anti-agitação, calmantes, que ajuda a relaxar, ajuda a dormir, é indicada para casos de nervosismo e para reduzir a excitação mental, a ansiedade e o estresse. E parece que esses efeitos são dose dependentes. Quanto mais alta a dose, melhor. Claro que o ideal é nunca exagerar. Tanto que Paracelso, que falava que a diferença entre veneno e remédio é a dose. Meu chá número 4, a valeriana. Outro chá histórico conhecido pelos gregos e romanos. Hipócrates, o pai da medicina, tinha descrito suas propriedades terapêuticas e Galeno, outro médico grego importantíssimo do passado, descreveu suas propriedades anti-insônia. Esse chá você deve tomar um pouco de cuidado, porque doses altas podem lesar seu fígado e mulheres grávidas ou que amamentam também melhor evitar. Tem vários estudos com valeriana, estudos que sugerem que ela pode ser útil para insônia e outros distúrbios do sono, mas outros também sugerem que não. E ela é parecida com a camomila, pode aumentar a quantidade de GABA. Além disso, a valeriana inibe a enzima que destrói o GABA. Chá número 3, capim-limão. Outra erva que eu colhia no pomar. Faz aquelas touceiras. O capim-limão contém os compostos que combatem a inflamação, como ácido clorogênico. E, como eu falei, a inflamação causa prejuízos à saúde, incluindo doenças cardíacas. Então, o chá de capim-limão pode ser uma bebida interessante para incorporar em sua dieta. Além disso, o chá de capim-limão pode ter outros benefícios, incluindo aliviar a ansiedade, por causa desse cheiro que tem um efeito relaxante, e prevenir algumas infecções fúngicas e bacterianas, além de baixar o colesterol e reduzir a retenção de líquidos, tendo um efeito diurético. Meu chá número 2, passiflora. Passiflora é a flor do maracujá. Muitas pessoas acham que o maracujá acalma, mas o único maracujá que acalma é o maracujá daqui do Cerrado, que é o maracujá pérola. Os outros podem ter um efeito placebo, mas a flor do maracujá e as folhas do maracujá têm sim um efeito calmante. A passiflora age no GABA e também na dopamina, aumentando os níveis de ambos. Uma revisão de 2018 sugeriu que havia evidências de alta qualidade apoiando o uso de maracujá para aliviar transtornos de ansiedade. Mas ao contrário da melissa, que pode aumentar a memória, o maracujá pode causar uma desaceleração mental. E meu chá número 1, a erva doce, também um chá extremamente popular aqui no Brasil. E o chá da erva doce quentinho é uma ótima maneira de relaxar no final do dia. Como a erva doce pode tirar a tensão dos músculos, melhorar a digestão, reduzir a flatulência, regular o apetite e você pode se sentir mais tranquilo ao ponto de dormir melhor depois de uma xícara de chazinho de erva doce. A erva doce também aumenta o leite em mulheres que estão amamentando. Bem, tem outros chás que poderiam ajudar a relaxar. Posso citar o chá de hortelã, que pode reduzir o estresse, pode melhorar os níveis de energia e reduzir a fadiga diurna. E o chá verde, que talvez seja o chá que eu mais utilizo aqui em casa, mas como contém cafeína, pode deixá-lo ainda mais alerta. Melhor não tomar depois das 14 horas, porque pode atrapalhar o seu sono, mas a cafeína também pode aumentar a ansiedade em algumas pessoas. No entanto, a cafeína não é o único composto do chá verde. Ele também contém L-teanina, que pode aumentar a atividade do GABA e tem efeitos anti-ansiedade, também aumenta a dopamina e as ondas alfa no cérebro. Já deu para reparar que eu gosto bastante de chá aqui em casa. Minha esposa toma, meus filhos tomam. Mas apesar dos chás serem coisas naturais, pode interferir em remédios que você está tomando, pode aumentar o efeito de um suplemento. Então é sempre bom conversar com o seu médico sobre os possíveis riscos e interações. Bem, espero que os chás ajudem você. Se você quiser comentar aqui embaixo sobre o chá que você utiliza, que ajuda você a relaxar, faça isso. Escreva aqui embaixo e compartilhe seu conhecimento para os outros, que também consigam se sentir menos estressados. Então, da próxima vez que você estiver se sentindo estressado, pense com carinho no chás, tenha aquele momento só seu de relaxamento e tente comer
mais fibras e mais alimentos fermentados que também podem ajudar. Gostou do vídeo? E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas duas recomendações aqui ao lado. O meu vídeo sobre o café, já que falamos de chá, café faz bem ou faz mal para a sua saúde? E meu vídeo sobre os 10 alimentos que melhoram sua circulação. Meu nome é André Vander, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!